Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar aqui sobre o processo legislativo no nosso país, na República Federativa do Brasil. Bem, no Brasil você tem um poder legislativo bicameral, ou seja, você tem duas casas legislativas que, independente do processo legislativo, participam conjuntos ou separadamente. No caso de uma lei, suponhamos que aqui nós temos o quê? A Câmara e temos o Senado. Nós vamos dar um exemplo como se a casa iniciadora fosse o Senado. Então, suponhamos que um senador apresente um projeto de lei, vai ser colocado para votação no Senado e, por maioria absoluta, tem que ser aprovada essa lei na casa do Senado. Sendo aprovado, isso é remetido à casa revisora, que no caso será a Câmara dos Deputados. Já que iniciou-se o processo no Senado, a revisão se dará pela Câmara dos Deputados. Lá, se o projeto for aprovado, será encaminhado para a Presidência da República fazer para sancionar. Existe também um outro procedimento que o presidente pode fazer, mas a gente vai falar primeiro do projeto aqui entre as casas. Então, foi feita a aprovação dentro do Senado, encaminhou-se para a Câmara e aprovou-se também o projeto, foi encaminhado para sanção. Porém, não necessariamente precisa ser aprovado esse projeto. Esse projeto pode ser aprovado no Senado, ser encaminhado para a Câmara e, chegando lá, os deputados entenderem que esse projeto não é viável. Então, esse projeto pode ser o quê? Rejeitado. Se o projeto for rejeitado, ele será o quê? Será arquivado. Então, se o projeto for arquivado, somente um novo projeto para iniciar novamente essa proposta. Suponhamos então que um senador propõe um projeto de aumento do salário mínimo por um outro índice. Esse projeto é enviado à Câmara, que pode rejeitar. Então, mandou-se o projeto, aprovou no Senado, aprovou na Câmara, manda para o presidente. Aprovou no Senado, rejeitou-se na Câmara, o projeto é arquivado. Porém, existe uma outra situação. Aprovou-se no Senado, encaminha-se para a Câmara. Na Câmara, esse projeto ele pode ser emendado, né? O que seria essa emenda que se pode fazer no projeto? Se a Câmara entender que o projeto é bom, mas precisaria fazer alguns acertos, alguns ajustes, eles podem fazê-lo. Só que se eles o fizerem, eles têm que encaminhar esse projeto para que ele volte para o Senado, que foi a casa iniciadora. Então, esse projeto ele é emendado, é acrescentado, é complementado e ele é devolvido para o Senado. E aí o Senado vai analisar se concorda ou não com essa emenda. Se ele concordar, ele manda assim para o presidente fazer a sanção. Se ele não concordar, ele manda o projeto como inicialmente ele o fez. Entendeu? Então, mandou-se o presidente. Agora a gente vai falar desse projeto que já saiu do Poder Legislativo. Ele vai para quê? Para a sanção do presidente. Chegando o projeto na mão do presidente da República, o presidente da República vai analisar o quê? Se este projeto ele é contrário à Constituição ou se ele é contrário ao interesse público. Se ele entender que esse projeto, no todo, ele é inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele pode vetar o projeto inteiro. Pode vetar o projeto. Ou ele pode vetar de forma parcial. E quando for forma parcial, o que ele pode vetar? Ele pode vetar um artigo, pode vetar o parágrafo, o inciso ou uma linha. Ele não pode, por exemplo, vetar uma palavra do que compõe um artigo. Certo? Então ele pode vetar o projeto inteiro, falar, olha, eu entendo que essa lei ela é contrária ao interesse público ou inconstitucional. Ou ele pode vetar artigos, inciso, parágrafos e alíneas. Só que o negócio não para por aí, porque o presidente da República ele não tem uma função típica de legislar. Ele tem a função típica de administrar. Ele tem função atípica de legislar com alguns projetos, que é um outro tipo de formação de lei. Por exemplo, uma lei delegada, o Poder Executivo, né, no caso da pessoa do presidente, ele pede para que o Poder Legislativo o autorize a trazer uma lei.
essa lei vai ser passada pelo crivo de análise do legislativo, mas o projeto de lei é feito pelo presidente da República. Isso é uma outra coisa que a gente vai falar mais para frente, que é um outro tipo de lei, que é a lei delegada. A gente está falando aqui nesse processo, ele funciona para lei ordinária e lei complementar. Para ficar um pouco claro, para não ficar sem informação, a lei complementar, ela normalmente não, ela vem sempre na Constituição. Por exemplo, lei complementar definirá, ou definição se dará para lei complementar. Vem expressa na lei. E quando é lei ordinária? Quando a Constituição diz que lei terá que definir o caso. Entendeu? Então, se constar na Constituição que lei complementar definirá o assunto, logicamente será por lei complementar. Se a Constituição não falar se é lei complementar, então vai ser lei ordinária, certo? Mas a gente estava falando sobre o veto. Se o presidente vetar o projeto, o presidente ele vai ter 15 dias para analisar esse projeto e em 48 horas ele precisa comunicar ao presidente do Senado. Então, independente de onde tenha começado o projeto de lei, a comunicação do veto ela se dará ao presidente do Senado, que vai convocar para que em sessão conjunta se analise esse veto. Porque quando o projeto chegou ao presidente, ele podia fazer o quê? Sancionar a lei. Analisou-se o veto, concordou-se com o veto, encaminha-se novamente para o presidente para que ele possa fazer a promulgação. Derrubou-se o veto, encaminha para o seu presidente fazer a promulgação. Então eles podem se concordar ou não com o veto do presidente. Quando não se concordou com esse veto, o presidente não tem o que fazer, ele tem que promulgar a lei. Porque ele poderia ter sancionado a lei, quando ele não entendeu que tinha algum veto para ser feito. Como ele entendeu que tinha algum veto, ele manda para o Legislativo fazer essa análise. Depois que for feita essa análise, encaminha para o presidente para que ele possa fazer a promulgação. Se ele não o fizer, o presidente do Senado o fará. E se o presidente do Senado não o fizer, o vice-presidente do Senado o fará. Então, não tem jeito nesse momento. Então, o presidente ele tem a possibilidade de fazer o quê? De sancionar o projeto se ele entender que é contrário ao interesse público ou inconstitucional. Então, normalmente o que acontece? Para que o presidente consiga fazer algum veto e que esse veto se perpetue, ele vai ter que negociar. Então, praticamente, a nossa Constituição ela é parlamentarista, porque quem manda praticamente no país é o Legislativo. Porque se o presidente da República, mesmo entendendo que aquela lei não é possível naquele momento, não é exequível, se o Senado entender que sim, vai ter que acontecer. Como a gente viu aí, num passado não muito distante, quando havia vários projetos de lei de aumento de salário de funcionário público, principalmente do pessoal do judiciário, o presidente teve que negociar. Porque se o presidente veta o projeto e esse veto é derrubado no Senado, não tem o que fazer, vai ter que acontecer. Entendeu? Mas mais pra frente a gente coloca mais alguns vídeos pra vocês aí. Um beijão, fiquem com Deus.